A produção é um deles. Quer dizer, se eu tenho um aumento de produção, eu tenho uma queda de produção, tanto em Goiás quanto nos principais estados produtores, ou nos principais países produtores, isso, de certa forma, impacta na questão do mercado, né? Se eu tiver, por exemplo, agora, que nós estamos tendo aí a produção, a região sul do país no período de safra, se eu tiver um aumento muito grande na produção desses estados, com certeza isso vai impactar na nossa produção e, consequentemente, nos preços, não só em Goiás, mas nos demais estados, nos demais estados brasileiros, né? Mas não é isso que a gente está vendo. A informação que a gente tem é que a produção no sul do país agora, nesse período que estão em período de safra, né, deve ser em torno de 10% menor do que eles estavam prevendo. Quer dizer, então esse é um aspecto que realmente faz com que nesse momento nós não tenhamos aí um motivo, no caso desse especificamente, para poder ter redução de preço no mercado. A questão dos preços praticados nos mercados, né, para o consumidor, né, nós temos vários aspectos que podem influenciar o preço do produtor para o atacadista, tá certo? E do atacadista para o varejista, e do varejista para o consumidor, né? Bem, especificamente, nós vamos nos ater aqui aos aspectos que influenciam os preços, né, ao produtor, né? Nós tivemos aí, por exemplo, esse ano nós tivemos aí um preço do leite longa-vida recuperando, aumentando para o consumidor até o mês de maio, e de maio para cá tivemos uma queda dos preços do leite longa-vida, né? Esse preço que chegou em maio até R$ 2,30 no varejo, tá? Hoje ele está nas grandes redes, hoje sendo praticada entre R$ 1,89 a R$ 1,99, dependendo da marca do leite, dependendo da rede que é comercializado. Enquanto hoje o CPE deve estar soltando agora, na próxima semana, o preço médio do leite praticado em Goiás agora no mês de agosto, e tem em torno de 67 centavos. Então, o que justificaria o produto recebendo 67 centavos agora, enquanto o leite longa-vida está sendo vendido no supermercado a R$ 1,98? É bom frisar que o leite longa-vida é um dos produtos derivados lácteos que são produzidos pelo Estado e pelos demais estados da Federação. E não é só o preço do leite longa-vida que baliza a questão do preço recebido pelo produtor. Como nós comentamos anteriormente, nós temos vários aspectos e vários produtos que podem influenciar nesse preço recebido pelo produtor. Logicamente, o leite longa-vida é um grande balizador, mas não é o único, né? Então, o que acontece? Eu não posso atrelar a questão da queda de preço ou atrelar uma situação mercadológica apenas por um único produto. Nós temos alguns aspectos nesse momento, por exemplo, justificam que não possa ocorrer mais queda, inclusive, de preço. Por exemplo, como nós falamos, nós temos diversos aspectos que influenciam a questão da produção e da atividade leiteira em termos de mercado. Para você ter ideia, há um estudo que foi feito pelo Paulo Martins, da Embrapa de Leite, em que estima que o consumo de leite esse ano nos mineiros vai crescer em mais de 7%. Então, esse é um aspecto importante, que mostra que se o consumo for crescer 7%, com certeza eu vou precisar de mais produção, de uma maior produção para poder atender esse consumo. Então, é um aspecto importante que, nesse momento, com essa estimativa, nos faz crer que nós não temos nenhum aspecto com relação a um aspecto de consumo que possa promover redução do nível de preço. Outro aspecto importante é que é um dado da ABRAD, da Associação Brasileira de Supermercados, que divulgou que o volume de queijo vendido no primeiro semestre desse ano no Brasil cresceu 14,8%. Se esse volume de queijo vendido aumentou 14,8%, é sinal que eu preciso de mais leite para produzir esse queijo. Quer dizer, então, é um outro aspecto que mostra que o consumo está aumentando, tá certo? E, logicamente, essa oferta que realmente aumentou agora de junho para julho, está sendo para atender esse nível de consumo. Outro aspecto importante é o seguinte, é que o PIB brasileiro, no primeiro trimestre de 2010, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, cresceu 9%. Né? Quer dizer, então, foi a maior alta em 15 anos. Quer dizer, e todo mundo está estimando que esse ano vão ter um crescimento do PIB em torno de 6,5% a 7%. Então, se eu tiver um crescimento do PIB, com certeza eu vou ter aumento de renda. E ter aumento de renda, eu vou ter, consequentemente, aumento de consumo. Isso, logicamente, vai impactar na questão do mercado de leite e eu vou precisar de uma maior produção para poder atender esse mercado. Né? Então, o importante é o seguinte, nós temos em mente que nós temos vários aspectos que podem influenciar
a questão dos níveis de preço. E não só o preço de leite de longa-vida, que é hoje um grande balizador, mas não é o único que impacta na questão dos níveis de preço dos produtores. Bem, nós temos aqui uma pergunta do Sr. Eurípides Bassamufo da Costa, do município de Itaberaí, secretário da Agricultura do município de Itaberaí, que pergunta: por que o Brasil importa tanto, principalmente da Argentina e Uruguai, sendo que as suas produções não são suficientes para poder atender a demanda interna? E por que é que nós importamos uma grande quantidade de soro? Bem, Sr. Eurípides, o senhor tem razão, nós estamos aqui com alguns números que mostram a evolução da balança comercial brasileira, né? Nós tivemos aí, no mês de, até agora acumulado de janeiro a julho desse ano, um déficit de 85 milhões de dólares na balança comercial de lácteos, ou seja, nós importamos 176 milhões de dólares contra 89 milhões de exportações. Agora é importante colocar que tem alguns aspectos que realmente estão influenciando esse saldo, esse déficit na balança comercial. Um dos principais aspectos é a questão do comportamento cambial desfavorável que nós temos nesse momento, né? Apesar da gente ter tido aí uma certa recuperação dos preços das principais commodities lácteos no mercado internacional, né, que o ano passado, nesse mesmo período, estava sendo vendido em torno de 2.000 a 2.000, em torno de 1.800 a 2.000 dólares a tonelada, e tivemos agora, né, estamos agora com preço em torno de 3.000 dólares a tonelada, mas de lá para cá nós não tivemos uma alteração muito grande da situação cambial, né? Então, hoje nós estamos aí com um câmbio de 1,81, né, o dólar valendo R$ 1,31, e esse câmbio, né, ele desfavorece a questão das exportações, né, inclusive nos tornando aí muito competitivos no mercado internacional, por conta de que o nosso leite, apesar desse aumento no mercado internacional, ser aí hoje um dos maiores do mundo em termos de dólar, porque com o dólar mais baixo, né, e nos preços que estavam sendo pagos no mês de julho, em torno de 70 a 75 centavos, nós estávamos tendo aí o preço do leite comercial no Brasil um dos mais altos do mundo, né? Então, e outra coisa, com o dólar baixo também isso favorece a questão das importações. Mas nós achamos o seguinte, o senhor tem razão quando o senhor menciona que, em função da Argentina e do Uruguai, a produção desse país não seria suficiente para atender a sua demanda. Só que é muito mais fácil também esses países exportarem para o Brasil e importarem leite do que estarem produzindo para atender a sua demanda. Então, isso depende da política de cada país, né? Agora, a Federação da Agricultura, bem como a Confederação da Agricultura, tem tomado algumas ações para fazer com que realmente essas importações, esse déficit não impactem, não venham a desestruturar a cadeia láctea no Brasil, né? Para você ter uma ideia do que isso tem sido feito, né? Hoje, com um dólar de 1,80 ao preço de 3.000 dólares a tonelada do leite em pó, tá? Isso remunera o produtor em torno de 55 centavos. Então, a gente pode perceber que essas variáveis que afetam tanto a importação quanto a exportação, no caso específico do dólar, né, e do preço do leite no mercado internacional, que já chegou até 5.000 dólares, isso na passagem de 2008 para 2009, hoje, né, nós temos um preço de 3.000 dólares a dólar de 1,80. Então isso torna as exportações desfavoráveis, né? E logicamente as importações devido a essa situação cambial adentram com a maior quantidade. O senhor menciona também a respeito do leite em pó. De junho para julho, nós tivemos aí uma queda das importações de leite UHT, que no mês de junho somou mais ou menos 1.312.000 toneladas para 765.000 toneladas de UHT. E tivemos também uma pequena queda da exportação de leite em pó, que em junho foi de 1.800 toneladas e caiu para aproximadamente 1.400 toneladas. Em compensação, o soro de leite aumentou consideravelmente, de 4.100 doses a tonelada para 4.400, de 4.100 toneladas para 4.400 toneladas de junho para julho. Nós também realmente ficamos um pouco sem entender o porquê dessa entrada vertiginosa de soro, sendo que nós temos aí uma produção
de leite considerável no Brasil, e consequentemente uma produção também de soro considerável, que é suficiente para atender a demanda interna, né? Mas em função dessas questões, dessa situação desfavorável cambial, e também devido ao fato de que nós tivemos a recuperação do preço do leite no mercado internacional, mas ainda não o suficiente para poder remunerar o produtor como está sendo remunerado internamente, é um aspecto importante que nós temos que tratar com muito carinho. Em função disso, nós podemos mencionar quais são as principais ações que nós temos feito, não só nós, os sindicatos rurais, a Federação da Agricultura de Goiás e a CNA, em função dessas questões, né? Nós realizamos, no primeiro semestre desse ano, 3 reuniões com o setor privado argentino. Para quê? Para negociar e para estabelecer cotas de entrada desse leite aqui no Brasil, da mesma maneira que nós fizemos com o Uruguai, né? Em abril nós conseguimos renovar por mais um ano um acordo de cotas e preços do leite em pó oriundo da Argentina, garantindo assim que não haja surto de importação do produto argentino. Então, no caso da Argentina, nós conseguimos até certo ponto avançar, né? Também realizamos algumas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura e no Itamaraty, solicitando o controle das importações uruguaias, né? Inclusive, nós tivemos uma audiência com o ministro Wagner Rossi, solicitando essas questões em função da grande quantidade de produtos importados que estão sendo provenientes do Uruguai. Nós entendemos que essas importações, da forma que estão sendo feitas, né, é extremamente prejudicial à pecuária leiteira nacional, em função de que a nossa produção é altamente suficiente para poder atender a demanda interna. Em junho, nós também encaminhamos uma nota técnica, a CNE encaminhou uma nota técnica ao MAPA, pleiteando o estabelecimento de cotas para todos os produtos lácteos importados do Uruguai, inclusive leite UHT. Uma forma de poder também tentar regular esse comportamento de importações e exportações de leite. Bem, uma outra ação que o sistema está trabalhando é que em julho nós conseguimos também, junto a parlamentares, criar uma proposta de fiscalização e controle, número 26/2010, que solicita medidas necessárias para a fiscalização e controle de procedimentos de liberação de importação de leite e derivados. Seria controlar basicamente a questão das licenças de importações. No mês de agosto desse ano, né, a senadora Cátia Abreu encaminhou um ofício ao MAPA, solicitando a investigação efetiva sobre a quantidade de leite do soro importado. Então, em detrimento também a pergunta do senhor Eurípides, então o sistema já está trabalhando para poder investigar o porquê desse aumento de soro, por que isso está acontecendo. Então, são aspectos importantes que nós estamos verificando para poder realmente chegar às causas dessa grande quantidade de soro que está sendo importada. E atualmente está sendo trabalhado ações para conter as importações de soro dos Estados Unidos e de leite em pó que foi importado em junho com preço abaixo do mercado internacional. Ou seja, nós ainda temos algumas práticas de importação ocorrendo através de práticas de dumping, ou seja, são produtos que estão sendo importados abaixo do custo de produção, que são fabricados nesses países que estão exportando leite para cá. Então, são algumas ações que o sistema está trabalhando para poder conter essas importações. Bem, nós temos uma outra pergunta aqui da Andréia Rodrigues, que pergunta o seguinte: o senhor prevê queda na produção de leite do Estado em 2010? Qual é o impacto dessa situação